Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha, gente, vocês não têm noção da mesa que está aqui comigo para discutir um tema que é tudo de bom para as flores da vida, as mulheres. E aí eu quero apresentar a vocês minha equipe maravilhosa. Hoje a gente está tendo a presença fantástica da Érica e ela vai ser a primeira a se apresentar. Sejam todos bem-vindos ao podcast. Gratidão pelo convite. Meu nome é Érica Angeli. Eu sou Master Terapeuta em TRG, que é uma terapia de reprocessamento generativo, que reprocessa emoções, traumas, não é ressignificar emoções, mas é reprocessar essas emoções trazidas, registradas no sistema nervoso, desde a infância. Então, é um trabalho bastante diferente com relação à quebra de padrões, e também sou consteladora sistêmica familiar. Eu tenho grupos de mentoria sistêmicas voltada para mulheres, e hoje nós estamos iniciando uma parceria de sucesso na área também da saúde, em parceria com as meninas e com a doutora Tânia Olmedo. E nossa maravilhosa equipe, que sempre está comigo, Nairana. Olá, eu sou a Nairana, eu sou parceira lá da doutora Tânia, na clínica TMO. Eu sou nutricionista, trabalho com emagrecimento feminino, sou nutricionista funcional. Olá, eu me chamo Tatiana, também faço parte da equipe da doutora Tânia, lá da clínica TMO. Sou farmacêutica, especialista em terapias bioenergéticas. Muito bem. Então, eu vou lançar uma pergunta que eu acho que todas têm uma resposta maravilhosa, que tem a ver com o momento presente, com essa visão que a gente tem hoje de quanto as mulheres estão sobrecarregadas com tanta coisa que elas acabam trazendo para si. E não sei se quando as pessoas quiseram essa independência, elas também achavam que elas iam ter toda essa sobrecarga ao mesmo tempo. Sim. E às vezes, por conta de várias coisas que cada uma passa, parece que tem uma hora que a pessoa não vai dar conta. Então, dentro de tudo isso que vocês abordam, o que vocês acham que faz mais diferença na hora de abordar uma pessoa, conversar com essa mulher, até a gente, né, que também está nessa faixa 30 a mais, parece que cada faixa de 10 anos, parece que muda tudo, né? Às vezes a pessoa não tem a mesma preocupação que tem com os 20 aos 30, com os 30 aos 40, e hoje a gente vê uma força muito grande da pessoa que tem mais de 40. E geralmente nós mesmas, né, estamos perto ou já nessa fase, e nós temos a parte de ser ativa, de dar conta, de ser independente, de quebrar padrão. Então, no ponto de vista de vocês, o que vocês acreditam que faz muita diferença no tratamento que vocês podem oferecer para a pessoa, que faz diferença no dia a dia dessa pessoa e no bem-estar dessa pessoa? Conta para mim, Tati. Vamos começar por ti. O que acontece, assim, e é real, elas sentem mesmo essa sobrecarga, causa um grande cansaço, elas ficam realmente
com uma baixa capacidade energética, né? E isso daí decorre vários outros problemas, dificuldades para emagrecer, a dificuldade para controlar o hormônio, as tensões emocionais, né? O próprio físico começa a dar sinais de que está envelhecendo. Então, essa baixa capacidade energética, quando ela é restaurada, óbvio que a gente restaure com consciência, ela pode trazer novo ânimo e mais vitalidade para a mulher. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu lembrei. O uso cada vez maior de substâncias químicas, que são, às vezes, um recurso que a pessoa acaba tendo para poder lidar, né? Não estou conseguindo, estou nervosa, estou ansiosa, estou deprimida. Esse tipo de medicação, a longo prazo, ele baixa a energia da pessoa ou ele faz um controle ou só uma coisa positiva? Com certeza, o que a gente fala, né? A pessoa vai pagar pedágio. Porque, e isso nem é uma crítica, mas assim, quando a gente não ouve o corpo, quando a gente está cansado, o que a gente tem que fazer? Descansar em primeiro lugar. E depois entender por que a gente está ficando tão cansado. Mas a sociedade, da forma como ela está construída hoje, nos obriga a render todo o tempo. Então, a gente tem que estar no máximo da atividade todo o tempo. Então, a gente ignora os sinais do corpo e acaba, de forma artificial, quimicamente, fazendo com que ele funcione como se fosse uma máquina, e ele não é. Em algum momento, o corpo vai pedir para que aquilo que ele só sussurrou antes, agora seja uma necessidade enorme. Aquele dia, fibromialgia, por exemplo. A pessoa não consegue levantar da cama, tem muitas mulheres, e é mais comum em mulheres, ela não consegue levantar da cama. Né? É o corpo gritando, agora já deu. E se a gente vai abafando isso só com remédio, só com química, e não observa os outros estágios, os outros estados que a gente pode estar, o corpo vai exigir com mais força, e aí a mulher vai sentir mais, e às vezes sentir de um jeito que é físico e emocional também. Né? As grandes depressões, as grandes ansiedades fazem parte desse processo, é o corpo gritando, aquilo que você não me deu lá atrás, agora não dá mais para ficar sem. Então, realmente, isso aí é abafar uma situação. A melhor saída seria entender e resolver aquilo. Né? Óbvio que, em algum momento, talvez nós precisamos de algo químico, mas eu sempre falo, eu uso essa palavra, é uma muleta, é só uma muleta, porque a vida ela tem que ser saudável do começo ao fim. Né? Verdade, e isso tem um gancho que a Érica trabalha muito bem com isso, porque essa abordagem da TRG, ela já vê desde a infância, já identifica o perfil da pessoa. E aí, em cima disso, você consegue fazer várias outras coisas que, às vezes, outro tipo de tratamento não conseguiria alcançar. Então, fala sobre isso também. Quando você fez essa pergunta e eu vi a Tati comentando muito assertivamente a respeito desse pedágio que o corpo ele nos cobra em algum momento da vida, o que eu identifiquei, até para poder contar um pouquinho da história, para poder contextualizar e chegar na TRG. Antes de me tornar terapeuta, eu passei pelo mercado corporativo, o mercado empresarial, o mercado educativo e, independente do ambiente, eu lidei com mulheres a minha vida toda. Com chefes, homens, né, com mulheres que há 30 anos atrás não tinham acesso a essas determinadas chefias, no máximo que elas conseguiam era uma gerência, uma coordenação, né, e mudou muito, eu estou com 54 anos agora, mudou drasticamente o mercado. Só que o que eu comecei a entender? A gente tinha no imaginário que a mulher iria para o mercado de trabalho, a mulher assumiria o empreendedorismo como uma alternativa ao ser mãe. Geralmente, mulheres empreendedoras se tornam empreendedoras quando vem a maternidade, mas que haveria um movimento dos homens
que acompanhariam essas mulheres, né, nessas divisões de tarefas. Então, a mulher vai para fora, traz o dinheiro, mas o homem também vai para dentro da casa e reparte as responsabilidades com filhos, com as questões domésticas. Isso não aconteceu. Uhum. Então, houve um acúmulo de sobrecarga dessas mulheres ao longo da história. Nós conseguimos a nossa independência financeira, mas, por vezes, não conseguimos a nossa independência emocional. Mulheres, elas brilhantemente abriram suas empresas, desbravaram o mercado, porém, muitas vezes, a mulher que senta lá no consultório não é a mulher de 54 anos, é a mulher que congelou aos 12 anos. Ela congelou lá na juventude dela. Então, ela, como a Tati mesmo comentou, é assim, pressão, né? A depressão. Depressão, a gente fala, uma pessoa deprimida, geralmente ela olha muito para o passado, e uma pessoa ansiosa olha muito para o futuro. Vamos fazer um acerto dessa rota. Pressão é excesso de pressão que você carrega ao longo da sua vida, que vai virar medo, que vai virar excesso de medo, que vai virar ansiedade, que vai provavelmente gerar uma crise de pânico. E aí, muitas pessoas acabam adotando a medicação para te deixar neutro, anestesiada para aquele sintoma, mas não trata a causa. E a TRG, nesse ponto, vai olhar a causa, não o sintoma. Então, o excesso de pressão, que leva a um excesso de medo, gera ansiedade, que gera pânico. Então, independente do mercado, se é corporativo, empresarial ou se é educacional, a gente vê o mesmo padrão de comportamento em todas as pessoas. E foi justamente através das minhas dores e na percepção dessa jornada de vida que eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui me curar primeiro e hoje a gente consegue também levar essa técnica para mais pessoas. E foi legal que você comentou isso, porque geralmente a maioria das coisas que a gente é bom e sabe fazer, a gente passou pela experiência, né? Geralmente você aprende para você curar outras pessoas a partir de você. E nesse cenário, a Nike é a nossa Nutri maravilhosa. O que você acaba recebendo das mulheres que acabam te procurando, que é aquelas pessoas que querem uma mágica, que é um emagrecimento rápido, aí não tem tempo para nada, não tem tempo de preparar, de organizar e tudo mais, mas que você vê que algumas vezes ela está precisando também, tipo assim, uma nutri-psicóloga, para poder lidar com o que está acontecendo. Às vezes eu vejo muito também, atendo algumas mulheres que têm essa rotina, que realmente tem empresa, tem filho, tem casa. E quem tem empresa, né, não tem horário praticamente, né, trabalha bastante. Tem essa questão do tempo, elas realmente acreditam que para elas comerem melhor, elas precisam de tempo. E eu falo que é mais uma questão de organização. E você não precisa fazer nada mirabolante para você comer saudável. Tá? Não tô falando daquela pessoa que quer secar, que malha, que quer hipertrofia, que aí realmente precisa de mais estratégia. Mas aquela pessoa que quer se manter saudável não precisa de nada mirabolante. E eu já escutei isso em consultório. A pessoa chega lá com medo, achando que ela não vai dar conta, que vai ser muito difícil, que vai ser muito restritivo, porque ela tem na cabeça dela que para ela poder emagrecer ou para ela poder ficar mais saudável, ela cria ali uma imagem na cabeça dela de uma coisa muito restrita. E quando eu monto o plano alimentar, porque eu avalio isso também. Na verdade, acontecem dois tipos de mulheres, né? Tem aquelas que é 880, ela já quer ser super radical, mas ela não vai dar conta de ser super radical, por conta da rotina que ela tá tendo. Porque você ser mais radical, isso vai gerar um estresse. E essa mulher, ela já está muito estressada. E aí dá aquela sensação, ela não dá conta de seguir. E aí dá uma sensação de incapacidade. E tem aquela que ela nem quer ser tão radical, mas ela acha que eu vou ser radical com ela, porque é a imagem que ela tem. Só dá certo se eu for muito radical. Só dá certo se eu comer aqueles alimentos mirabolantes que é difícil de achar. Falo, não, gente, o básico ele funciona. Se você quer se manter saudável, perder peso, o básico funciona. São fibras, a proteína, um erro também, ela
quer tirar o jantar, ou come só salada. Hoje mesmo, né? Eu não quero jantar, comer uma banana. Porque é saudável a banana, né? É fruta. Falo, mas querida, jantar precisa de algo mais completo. Precisa da proteína, ok? Precisa da salada, da proteína. Precisa dos legumes. Tudo bem, a gente reduz ali os alimentos fontes de carboidrato no período da noite, mas não precisa tirar 100%, a gente reduz, mas você precisa ter uma boa alimentação. Você não pode substituir comendo uma banana. Aí falta energia. Aí ela já tá estressada. Quando a gente tá estressada, a gente tem menos energia. E aí fica com menos energia ainda. Então, eu sempre falo de a organização, e não precisa muito para se organizar, porque também tem essa mentalidade. Mas eu não tenho tempo para me organizar. Eu falo, você não tá entendendo que você consegue se organizar e a tua refeição fica pronta em 10 minutos. 10 minutos. E eu tive feedbacks muito bons com isso. Eu acho que, pelo ponto de vista endócrino, geralmente as pessoas elas querem coisas muito difíceis, que às vezes elas já veem que não vão conseguir fazer e já põem obstáculo, Sim. né? Já falam, mas eu tenho que, para dar certo, tem que ter isso, aquilo, né? Fazer várias coisas e às vezes ela não faz nem aquelas coisas que ela falou que poderia estar fazendo e nem as outras. Por isso que é importante aliar a expectativa. Porque às vezes a pessoa parece óbvio, mas não é para a pessoa. Ela realmente acha que ela vai fazer. Ela não consegue avaliar. Primeiro que a maioria das pessoas não se conhece. Já começa por aí. A grande maioria não se conhece. E isso que você falou é importante, porque tanto essa abordagem que a Tati faz, quanto a abordagem que a Érica faz, e a Sabrina, que é psicóloga, acaba tendo uma melhoria na percepção dela própria, até para conseguir ter essa parte de se enxergar, né? E eu acho que quando você vê uma coisa que você às vezes não via antes, essa coisa passa a existir, né? Porque ninguém vê. Se eu não consigo entender uma coisa, simplesmente não existe. É bem interessante isso, né? Tem uma história que eu sempre lembro quando eu falo isso, que é na época lá do descobrimento do Brasil. As caravelas, elas chegavam enormes e como os índios nunca tinham visto, eles não enxergaram nada. Eles não viram que estava vindo uma caravela. Eles nunca tinham visto isso. Aí eles só viam que desciam pessoas e matavam eles. Olha que doido. Incrível. Então, se isso aconteceu, e foi real, eles documentaram que aconteceu isso, por isso que mataram tão rápido os índios e eles nem viram isso, porque eles não tinham nenhuma referência. Então, se eu não tenho uma referência de alguma coisa, eu interpreto pelo que eu conheço. Sim. Né? Então, aos olhos da TRG, das coisas que acontecem na infância, do que a pessoa mudou lá nas células dela, de padrão energético, porque ela usou a partir das escolhas que ela acabou tendo, por conta, né, dos acontecimentos, da formação, de um monte de coisa, ela acabou tendo um comportamento alimentar, um comportamento de reação a alguma coisa, de acordo com situações que ela viveu. E essas coisas, elas acabaram mostrando como se tivesse uma luz acesa quando tem uma coisa negativa, ou não. E aí ela dá foco naquilo, e aquilo expande, e aí ela vai ter mais ainda daquilo, porque ela tem que reforçar aquele comportamento. Sim. Ela tem que sempre estar tendo uma coisa para confirmar. Não, eu achava que todos os homens eram ruins, eu achava que todo mundo vai fazer mal, eu achava que tudo dá errado, comigo dá errado. Né? E vai acontecendo as situações que aí, pela epigenética, que é o fator ambiental, tóxico, que ela vê muito bem pelo exame de microscopia, que acaba vendo lá uma célula completamente diferente do habitual, com um nível de produto químico, de alterações que a pessoa tem, que está, assim, provocando, às vezes, uma mudança que você já comentou em algum desses episódios, que muda o grau, né? Muda totalmente para onde aquela reação química está indo. Com certeza.
E aí eu vejo assim, a interpretação, ela é muito ruim no sentido de você não ter essa ideia real do que você está achando que aquilo É a que é o... percepção que ela É, criou dentro de algo que ela viveu. e Ou que essa... ela viu, às vezes não foi nem com ela, mas ela presenciou. Exatamente. E essa percepção, ela acaba, é por isso que eu estou perguntando, quero saber de vocês. Ela acaba criando uma pessoa que quase sempre o que ela se queixa nunca é o que ela precisa. Eu não gosto muito dessa palavra, se sabota, porque eu não acho que seja exatamente isso, mas ela podendo ser e estar muito melhor por ela mesma, ela não vai, porque ela acredita que isso é muito difícil, impossível. É isso que é triste na história toda, né? Pode ser muito melhor. E não é porque a pessoa não acredita que pode ser, né? Porque ela foi pegar todas as referências lá, ou porque o corpo dela realmente não tem de onde tirar mais energia para poder fazer alguma coisa, né? Ao passo que se ela adotasse medidas pequenas, ou até mesmo de acreditar que ela pode, sem muita complexidade, ter uma nutrição mais adequada, com pequenos atos, transformar a vida dela. Né? Eu sempre digo, por isso que eu volto para o milenar, para as ciências milenares. Não é difícil. Não é difícil, é muito possível. A gente tem que ter empenho, mas isso é muito possível. E é muito bom, a hora que você consegue. Já pensou aquela mulher que acha que é muito difícil manter a alimentação? Se ela consegue manter na rotina dela, para a família, é uma vitória maravilhosa. Só isso já pode trazer uma grande melhora para o emocional. Imagina para todos os outros setores da vida dela. Na verdade, eu tive essa experiência de algumas que tinha essa visão que ia ser difícil, porque ela criou ali na cabeça dela que para ela ter o resultado, ela ia ter que abrir mão de muita coisa. E aí, depois que ela teve um resultado, e eu perguntei, foi difícil? Ela falou, não, tá tranquilo. Isso é bom porque isso já quebra já aquela imagem que ela tinha, ela vê que é possível, que não é um sofrimento como ela achou que ia ser. E o cérebro interpreta uma coisa para todas, né? Ou seja, se foi possível ela fazer isso com alimentação, é possível ela fazer isso no relacionamento, é possível ela fazer no trabalho, é possível ela fazer com o corpo dela numa atividade física. Ela abriu a porta da possibilidade na vida dela. Eu acho interessante que a terapia nesse projeto, ela vem ao encontro, não de encontro, né? As expectativas das mulheres, porque o nosso público aqui são mulheres. Assim, eu atendo vários transtornos lá no espaço, lá no consultório sentam pessoas com transtorno sexual, transtorno emocional, transtorno de alimentação, mas também existem aqueles transtornos que são os disfórmicos corporais. Quando chega uma paciente ou uma cliente e está numa obesidade mórbida, eu tenho uma cliente que eu atendo, ela já está num processo de ressignificação agora, ela está começando a todo esse trabalho nutricional. Por quê? Primeiro que quando fala nutrição, é restritivo, né? E ela é a obesa não pela falta, ela é a obesa pelo excesso. Então, você falar que vai restringir alimento, ela já corre da nutrição. Então, existe, nós, enquanto profissionais, uma ajuda a desmistificar a área da outra para entender que é complementar. Na terapia, por exemplo, no caso da terapia de reprocessamento generativo, nós vamos olhar não só a infância, mas de 0 a 5, de 5 a 10. Então, eu tenho 54, então eu vou olhar desde a barriga da mãe até os 54. A gente vai passar fase por fase. A fase cronológica, que é a idade, depois a fase somática. Por exemplo, é muito comum em casos de obesidade a criança ter sido o quê na infância? Abusada. Né? E ela nem sempre lembra. Eu tenho um outro caso de uma cliente lá de São Paulo, né, porque é online, ela tem anorexia. Ela é muito magra, anorexia nervosa.
ela também foi abusada. Mas ela só tomou consciência que ela foi abusada quando nós estávamos no reprocessamento. Então, é cronológico, somático, temático, aí nós fazemos uma visão de futuro e uma potencialização para que essa pessoa vá para a vida dela. Aceite a nutrição não como algo restritivo, ruim, mas muito pelo contrário. A minha energia vai subir, porque agora, quando eu for fazer todos os tratamentos bioenergéticos, eu tô pronta, tô aberta para aceitar esses tratamentos, né? Então, as nossas áreas são muito complementares, né? Muito complementares mesmo. É, por isso que eu vejo, e sempre foi minha, assim, minha maior vontade ter esse tratamento integrado. Porque eu vejo assim, a pessoa, a saúde, ela tem a visão física, mental, espiritual, emocional. E cada um de nós, né, os meninos, o Júlio, a Sabrina, todos têm um poder de ação que vai fazer com que aquela pessoa se identifique com um determinado jeito de agir. Porque, às vezes, quando a gente vê alguém muito parecido com a gente, é muito fácil, né? Olha, eu sei que você gosta disso, eu também gosto. Eu sei que você... Aí, quando vem aquelas pessoas que não são nada iguais a gente, né? Então, às vezes, a nossa função também é, de certa forma, acolher o diferente, né? Conseguir entender que ninguém é igual. Que né, todo mundo tem uma história, tem o que foi, né, aprendido desde pequeno, e talvez teve uma experiência sobre obesidade, que eles faziam as pessoas lá, os médicos, quem estava participando, vestir vários pesos, que fazia como se fosse uma capa, como se fosse uma pessoa que tem aquele peso maior. E aí falava para a pessoa correr, pular obstáculo, ficar abaixando para pegar coisa. E aí, na hora de estar com aquela roupa, que ela se viu na pele de uma pessoa que está acima do peso, e às vezes pede para a pessoa, ó, faz não sei o que lá, não dá. Não dá. Né? Então, de repente, a pessoa não consegue fazer aquilo. Não adianta você falar uma coisa improvável, impossível, né? E nessa parte de ansiedade, infelizmente, o Brasil é o país que mais consome remédio antidepressivo. Então, quer dizer, é um título que ninguém gostaria. Sim. E fora isso, antigamente, quando tinha os inibidores de apetite, também o Brasil era o que mais consumia o remédio de inibidor de apetite. Então, assim, o que será que está tão errado assim que as pessoas não conseguem, às vezes, ver, né? Essa parte tão, assim, que você citou bem, que é reconexão com a natureza, buscar outras coisas mais simples que ela pode fazer. Porque tão, assim, quando você conquista alguma coisa e você chega onde você quer, você fica 1 minuto lá no pódio, ganha o troféu e desce. E daí? Acabou? Você foi a vida inteira para chegar lá no... né? E aí? Como que você vai fazer? E depois? Não é? Então, assim, a pessoa tem que pensar que, igual isso, ela tem que ter um processo para chegar onde ela quer, que ela tenha, assim, cada momento super bem valorizado. Porque é onde ela vai dar conta de depois qualquer outra corrida maior que aquela, ela dá conta de enfrentar. Sim, esse é o autoconhecimento, isso é conhecer a sua essência, né? Porque se eu desviar da rota em algum momento, eu vou saber para onde eu volto, né? Tem uma Porque bússola, você né? sabe quem você é, né? Sabe quem Então, só um instantinho. Desculpe. Então, pensando nisso, e já meio, apesar de ser uma conversa bacana, mas terminando um pouquinho o nosso podcast de hoje, eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem sobre esse tema para as mulheres queridas, porque tá assim, esses dias foram, né, o mês das mulheres, né, tá terminando, já estamos em abril. Mas logo também tem o mês das mães, e na verdade as mulheres sempre vai ter cada dia um dia delas, né? Porque quem manda na família?
não é só o homem, é os dois. Mas quem dá as condições para dar certo as coisas? A mulher. É. Então, vamos deixar uma mensagem aí para as meninas e principalmente para pôr à disposição que nós temos lá na clínica vários planos de acompanhamento, programas que envolvem todas essas profissionais, além dos meninos, né? Se a pessoa está precisando de hipertrofia, o Júlio, ele vai te ajudar na parte de nutri esportiva. A Sabrina é uma pessoa maravilhosa, que ela tem a formação psicológica mesmo, é psicóloga, então ela também está muito preparada para as situações que não dá apenas para, né, essa abordagem conseguir melhorar. E aí vocês agora falem alguma mensagem. Pode falar. Falando, ouvindo isso, eu lembrei de um filme, eu nunca esqueci essa frase do filme. Em algum momento, um personagem disse que a gente só adquire as habilidades que a gente precisa para poder sobreviver. Ou seja, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Se a gente está passando pelo que quer que seja que nós estamos passando agora, a gente pode e deve, e é super possível, adquirir uma habilidade para poder lidar com aquilo. Então, mulheres, é tudo possível. Vamos abrir a porta da possibilidade. É possível a gente ter a vida que a gente sonhou. Isso é possível, isso é real. Isso não é história da carochinha, acontece, porque a gente adquire a habilidade, a gente só tem que dar permissão. Então, vamos trabalhar a permissão nossa, que a gente pode ir muito longe. E o meu é não se cobrar tanto, tá? Então, assim, o básico, ele ainda funciona. Então, não precisa de nada muito mirabolante, nada muito diferente. Não se cobre tanto, porque o excesso de cobrança também acaba atrapalhando o resultado. Então, não se cobre tanto, tá? Faça o básico que vai dar certo. Também lembrei de quando você estava falando, né, sobre o homem e a mulher dentro da casa, eu lembrei de um filme que é O Casamento Grego. Não sei se vocês se recordam, né? Que a mãe fala, o homem, a filha ia casar, ela disse para a filha, o homem é a cabeça. Aí a filha olha para ela assustada, como assim, mãe? Mas a mulher é o pescoço. Então, tem que, para funcionar junto, precisa da cabeça e precisa do pescoço. Então, uma parceria. E complementando o que vocês falaram, com muita propriedade, é a questão da comparação. Nós, o tempo todo, estamos nos comparando a alguém. Né? Nos comparando tecnicamente a uma outra pessoa, emocionalmente, por comportamento, né? Por visagismo, porque uma é assim, outra é assado. Hoje ao longo da nossa história, da história da humanidade, já tivemos lá Botero, que as musas eram as gordinhas, depois nós tivemos as anoréxicas na história, no romantismo, quanto mais tuberculosa, melhor. Então, você vê que passando de épocas, o padrão de beleza vai mudando. Então, se comparar o tempo todo é doentio. Isso afeta a nossa saúde mental. Porque eu vou olhar no espelho, eu não vou me reconhecer. E eu tenho que assumir as minhas rugas, eu tenho que assumir as minhas histórias, assumir as minhas perdas, né? Assumir as minhas vitórias. Mas se eu não entender quem eu sou, se eu não me permitir, como você mesmo comentou, de me abrir para a minha própria história, para a minha vida, eu vou estar o tempo todo me comparando com alguém. E ao se comparar, você vai descobrir que nunca vai ser aquele outro alguém, porque você está ocupando esse corpo. Esse corpo é o templo, é esse corpo que precisa ser cuidado, precisa ser respeitado. Então, o autocuidado, a gestão da inteligência emocional é fundamental. Se você quer viver mais tempo e melhor, não é olhar para o outro, é olhar para dentro de si. Muito bem. E se você gostou de todas essas informações que a gente hoje compartilhou aqui, não esquece de colocar num comentário, pelo menos a palavra gostei, tá? Que aí vai nos incentivar para fazer temas maravilhosos para te ajudar a ter uma vida melhor ainda. E não deixa de ver todos os episódios. Compartilha com uma amiga. Você vai sempre estar ajudando alguém que você ama.
Até a próxima!